Olá pessoal, voltando aqui para os nossos estudos e agora a gente vai falar de um ponto muito importante que é o estudo de caso, né? O estudo de caso ele tem como finalidade da gente exemplificar para vocês entenderem um pouco tudo aquilo que a gente discutiu e falou aí nas nossas unidades e nas nossas aulas. E eu trouxe um estudo de caso bem recente e um estudo de caso bem interessante para a gente discutir e debater um pouquinho aqui para que vocês possam entender, tá? Então, aqui para o nosso estudo de caso número 1, ele diz o seguinte: notícia vinculada a testemunhas de Jeová tem direito de recusar procedimento que envolve transfusão de sangue, decide STF. Então, nós vamos estar falando aqui nesse nosso estudo de caso sobre a questão da transfusão de sangue para testemunhas de Jeová. Foi um decidido recente e que vale a pena a gente estar falando, tá? Eu vou ler aqui para vocês vão acompanhar aí na tela para ir lendo também junto comigo, o que diz o seguinte: para o tribunal, no caso o STF, a liberdade religiosa de uma pessoa pode justificar o custeio de tratamento de saúde diferenciado pelo poder público. O Supremo Tribunal Federal, STF, definiu nesta quarta-feira, dia 25, a notícia é de 2024, tá, gente? Que a liberdade religiosa de uma pessoa pode justificar o custeio de tratamento de saúde diferenciado pelo poder público. Por uma unidade, ficou decidido que testemunhas de Jeová adultas e capazes têm o direito de recusar o procedimento médico que envolve a transfusão de sangue. Também decidiram que o Estado tem a obrigação de oferecer procedimentos alternativos disponíveis no Sistema Único de Saúde, ainda que seja necessário recorrer a estabelecimentos em outras localidades. Segundo o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, o resultado do julgamento reafirma a posição do Supremo em favor da liberdade religiosa, compatibilizando-se com os direitos constitucionais à vida e à saúde. A decisão se deu nos recursos extraordinários, réis, que aí a numeração vocês podem acompanhar, de relatoria dos ministros Barroso e Gilmar Mendes, respectivamente. A posição do plenário foi de que o direito à liberdade religiosa exige que o Estado garanta as condições adequadas para que as pessoas vivam de acordo com os ritos, cultos, dogmas de sua fé, sem correção ou discriminação. As teses fixadas são de repercussão geral e devem ser aplicadas em todas as instâncias. A opção pelo tratamento alternativo deve ser tomada de forma livre, consciente e informada sobre as consequências e abrange apenas o paciente. Quando estiver em jogo o tratamento de crianças e adolescentes, deve-se prevalecer o princípio do melhor interesse para a saúde e a vida desse grupo. Ou seja, a liberdade religiosa não autoriza que os pais impeçam o tratamento médico do filho menores de idade. Gente, esse assunto é um assunto extremamente interessante, é um assunto muito importante para vocês. Por quê? Porque foi uma decisão, um julgamento muito recente. Nós já sabíamos há muito tempo que a transfusão de sangue para os testemunhos de Jeová era algo protegido pela Constituição, né? O testemunho de Jeová, por entendimento do STF, poderia se recusar a transfusão de sangue. Agora nós temos um decidido importante no sentido de que o testemunho de Jeová ele pode sim recusar o tratamento da transfusão de sangue e também o Estado deve garantir que outras formas de tratamento sejam ofertadas para aquele indivíduo. Por que nós estamos falando disso, né? Porque nós estamos falando justamente de direitos fundamentais. E eu trouxe para vocês aqui um exemplo, uma decisão, um caso concreto que envolve um direito fundamental.
E qual seria o direito fundamental aqui que nós estamos falando? O de liberdade religiosa. Nós estamos falando exatamente da liberdade religiosa. E o que é que está acontecendo aqui? O STF está garantindo aquele direito que nós falamos anteriormente. Então, o STF pega o direito religioso e garante esse direito religioso através dessa decisão. Só que aqui o caso ele não fala somente da questão da transfusão de sangue, que já havia um entendimento da recusa, o indivíduo ele podia recusar. Vamos imaginar que você seja testemunha de Jeová ou de você seja de uma outra religião, né, que não admita que você possa receber transfusão de sangue. Já havia um entendimento que o paciente poderia sim se recusar a receber. Por quê? Porque você precisa entender que a liberdade religiosa ela é algo diversificado. Você pode ter uma concepção religiosa e a pessoa pode ter uma outra concepção religiosa. E isso precisa ser respeitado. E a Suprema Corte garante, né, o Estado brasileiro garante isso, até porque o nosso Estado é um Estado laico, tá? Mas é importante que também, além de se garantir essa proteção religiosa, você garanta que essa religião possa, né, manter os seus dogmas e a sua tradição. O testemunho de Jeová não pode receber transfusão de sangue. Tudo bem, isso era absolutamente aceitável. Só que não se possibilitava outras alternativas. Outras alternativas que são possíveis, às vezes, para o tratamento daquela pessoa. Agora, com o decidido do STF, além de o indivíduo poder ter a garantia de que não vai se submeter a um tratamento que ele não deseja, no caso da transfusão de sangue, ele também poderá ter tratamentos alternativos custeados pelo Estado. Ou seja, o Estado tem a obrigação de custear o tratamento. Como assim, professor? Vamos imaginar que aquele indivíduo ele tenha a transfusão de sangue como sendo algo mais fácil, mas ele não pode, devido à religião, ele se recusa. Mas existe um outro tratamento, que às vezes é um pouco mais caro, um pouco mais custoso. Ele poderá ter esse tratamento agora garantido pelo Estado. Por quê? Porque o STF julgou e entendeu dessa forma. Nós temos aqui um direito fundamental, que é o direito religioso, mas nós também temos aqui um princípio, que é o próprio princípio da dignidade da pessoa humana. Se aquela pessoa recebeu sangue, para ela é como se ela tivesse morrido. Então atinge também a própria dignidade da pessoa. É um caso muito interessante. E esse caso também, ele traz um aspecto muito importante aqui no final. Porque ele diz o seguinte, que ele é um caso de repercussão geral. O que isso quer dizer, gente, quando nós temos um caso de repercussão geral? Quer dizer que deve ser aplicada em todas as instâncias. Ou seja, se esse caso chegar aqui num juízo de primeiro grau, o juiz ele precisa seguir a decisão desse recurso extraordinário, desse caso aqui, que foi votado pela Suprema Corte, pelo STF. Vale ressaltar que no caso de menores de idade, de crianças menores de idade, ficará decidido que a liberdade religiosa não autoriza e não impede o tratamento dessas crianças. Até porque essas crianças ainda não possuem o que nós chamamos de autonomia para escolher qual é a religião, né, que vai seguir. E aí, nesse caso, envolvendo menores de idade, o STF entendeu que prevalece o interesse à saúde e à vida da criança. Então, também, nesse caso, o STF entendeu que a criança ela não fica englobada, não está englobada nessa possibilidade de um tratamento alternativo. Pode-se até fazer um tratamento alternativo se for, né, a melhor opção, mas se o médico entender que a transfusão de sangue é essencial para aquela criança para salvar a vida dela, fica-se decidido que o médico poderá realizar o tratamento. Então esse é nosso caso número 1, um caso que envolve direitos fundamentais, que envolve a Constituição e que a gente deixa aqui para que vocês possam conhecer e estudar. Eu agradeço e daqui a pouco a gente volta com o nosso caso 2.